Diz assim, irmãos, palavra de Deus, Romanos 15, verso 22, até o final do capítulo. Essa foi a razão por que também, muitas vezes, me senti impedido de visitar. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios, tendo sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder adorar o Teu nome, Senhor. Publicamente, Deus, para que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja engrandecido em alto e bom som, Pai. Ó Deus, que nosso coração seja, Deus, alegre, ferva, Pai, de alegria, de santo temor, por essa honra, Pai, que Tu nos concede. Podemos achegar a Ti, podemos Te adorar, Senhor. Pai, pedimos a Tua bênção sobre nós nessa noite, para entender a Tua palavra, possamos compreendê-la a fim de aplicá-la na nossa vida. Que Teu Espírito nos capacite a vivê-la, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Irmãos, a gente vive na era mais fácil da história, né? No período mais fácil, mais confortável da história. A gente tem toda a tecnologia a nosso favor, sempre aparecendo mais e mais coisas. Período mais rico da história, né? Já foi dito por alguém que uma pessoa hoje pobre, ela tem mais conforto do que um rei da Idade Média, né? E todas essas facilidades que a gente tem para conseguir cumprir as coisas rapidamente. A gente tem uma agenda, a gente tem computador, a gente tem celular, e a gente consegue determinar tudo que a gente vai fazer. E é incrível que com todo esse emaranhado de coisas, a gente procura sempre arrumar algumas coisas a mais, né? E ao mesmo tempo a gente é a era, né, o povo mais estressado, né, da história, mais ansioso, mais desesperado, mais agoniado, mais rápido, no sentido ruim, né, mais incomodado, mais ligeiro. E ainda outra coincidência, outro fator. Nós somos também a geração mais ateísta, a geração menos religiosa da história. Nós somos a geração mais indiferente a Deus, a divindade, a religião, a igreja. Então a gente tem essa combinação de coisas. Nós somos uma geração cheia de favores, cheia de limitações. Nós somos uma geração profundamente estressada, muito agoniada, e nós somos uma geração secularizada, uma geração irreligiosa, uma geração que tem se distanciado cada vez mais da igreja, da religião, de hábitos espirituais, de busca por algo transcendente, por uma coisa maior. Nós somos uma geração menos espiritual. Uma geração que vai à igreja uma vez ou outra para cumprir por desencargo de consciência, né? Eu não fui à igreja esse ano, tenho que ir. Aí no Natal, aparecer na igreja.
Então, é assim, irmãos, a nossa geração. É assim que funciona a nossa geração. Então, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Nesse texto, esse texto é muito interessante. O apóstolo Paulo está concluindo a carta aos Romanos, e ele está concluindo num tom de brevemente vê-los, a intenção de brevemente, logo, logo, conseguir ver os romanos. E ele está traçando vários planos que ele tem. O apóstolo Paulo era uma pessoa muito organizada. E ele diz, olha gente, eu tenho que cumprir algumas coisas na minha agenda, eu tenho que viajar para tal lugar, fazer tal coisa, juntar tal coisa, encontrar tais pessoas, e depois eu vou passar aí com vocês, vou encontrar vocês, vocês vão me ajudar em tal coisa, depois de vocês eu vou para a Espanha, fazer tal coisa e tal e tal. Então a gente percebe que Paulo ele tinha uma agenda, ele tinha os seus compromissos ali bem organizados, né, bem fundamentados, e ele está tentando cumprir essa agenda. Mas a conclusão dele é maravilhosa, porque ele termina falando, orem comigo, e se for a vontade de Deus, eu vou visitar vocês. Então eu queria que a gente refletisse, irmãos, essa noite sobre os nossos planos e os planos de Deus, né? Sobre a nossa agenda e a agenda de Deus. O que significa isso, então? Os versos 22 a 24 diz assim, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, o apóstolo Paulo, aqui caminhando para o fim da carta aos Romanos, ele começa a falar de maneira mais pessoal com os romanos, e ele diz, gente, eu tenho a intenção de ver vocês logo. Lembrando que o apóstolo Paulo nunca tinha visto os romanos, nunca tinha visitado a igreja de Roma, e ele tinha esse compromisso já há muito tempo, de encontrar essa igreja, conhecer esses irmãos. Mas ele disse que ele foi impedido. Até agora eu fui impedido de visitar vocês. Então, só para contextualizar, é interessante que quando a gente lê as cartas, lê o livro de Atos, a gente consegue compreender, ter uma imagem de onde Paulo estava, o que ele fez antes, o que ele fez depois. Então eu queria citar alguns versículos bíblicos, eu quero que vocês tenham paciência, irmão, para a gente ler alguns textos bíblicos e entender onde Paulo estava, o que ele estava fazendo, o que ele fez antes, o que ele vai fazer depois. Isso é importante, para que você tenha uma imagem bem vívida na sua cabeça do apóstolo Paulo trabalhando, né? Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo aqui, ele escreveu a carta aos Romanos em Corinto. Ele estava em Corinto, na Acaia. Vocês lembram que em Corinto havia uma igreja ali para quem Paulo escreveu depois. Quando ele estava em Éfeso, ele escreveu uma carta aos Coríntios, 2 cartas aos Coríntios. Mas aqui agora ele estava em Corinto escrevendo uma carta para Roma. Tá? Para Roma. Certo? Ele plantou várias igrejas na região do Império Romano. E ele disse que ele traçou de Jerusalém, ele rasgou o mundo até o Ilírico. E agora ele estava em Corinto. E ele queria muito encontrar os romanos. Só para que vocês se situem, lá em Atos 19, verso 20 e 21, é dito assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumprida essas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, considerando depois, ele diz, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então a gente tem aqui os escritos de Paulo aos Romanos, e a gente tem em Atos um registro histórico de Lucas, o evangelista, falando sobre as intenções de Paulo de ir para Roma. Ele consegue ver essa harmonia na escritura e observar como a Bíblia ela é profundamente histórica, da natureza da Bíblia. Todo esse desenvolvimento histórico, onde eles estavam, a data, quem era o imperador naquela época, o que eles estavam fazendo, com quem ele encontrou, os nomes, os locais. Então, até que Paulo ele terminasse esse grande trabalho que ele tinha, ele ainda não se sentia livre para ir para Roma. Paulo tinha que pregar o evangelho em vários lugares ainda. Então ele precisava, depois de fazer tudo isso, visitar os romanos. Visitar os romanos. Então a gente vê o apóstolo Paulo, na sua profunda humanidade, ele sendo fiel aos seus compromissos. Ele está dizendo, gente, depois que eu fizer essas coisas, eu prometo que eu vou encontrar vocês. Mas antes eu preciso fazer essas coisas aqui. Volta a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1, verso 10 a 13. Romanos capítulo 1, versos 10 a 13.
Romanos 1, versos 10 a 13. Vejam só, a gente já trabalhou isso no início da carta e a gente está vendo novamente no final. Diz assim, versículo 10: Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Então Paulo começa a carta aos Romanos dando essa satisfação à igreja. Gente, eu queria encontrar vocês, eu tenho um desejo muito forte de encontrar vocês, mas ainda não consegui fazer isso. E ele termina a carta fazendo a mesma coisa. Paulo colocando no seu coração as suas intenções para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Então isso é muita consideração do apóstolo Paulo. Eu quero muito conhecer vocês. Mas ele disse que ele foi impedido. O que é que impedia Paulo? A gente pode determinar aqui 3 razões, 3 fatores que impediam o apóstolo Paulo de cumprir com a sua agenda. Primeiro, as suas responsabilidades. Paulo tinha prioridades. Tá? Em outra ocasião, a gente percebe isso. O apóstolo Paulo, ele tinha uma agenda definida. Escute isso, irmãos. Talvez você pense que os apóstolos eram pessoas que estavam jogadas ao léu e se desse para ir para um lugar e se eles fossem expulsos para um lugar e eles tentassem e eles ficavam batendo de um lugar para o outro, mas eles tinham uma agenda para cumprir. Eles eram pessoas compromissadas, eles eram pessoas responsáveis. Isso deve ser um valor, um ideal cristão, na verdade. Nós devemos ser pessoas de responsabilidade, de prioridade. Então talvez a sua vida ela esteja uma bagunça porque você não determinou prioridade da sua vida. Qual é a sua prioridade? Talvez você esteja colocando acima das reais prioridades da sua vida coisas que na verdade são secundárias. Você esteja colocando sobre coisas primárias na sua vida coisas que não têm tanto valor assim. E, gente, irmãos, isso dá um problema grande quando você dá valor a coisas que não têm tanto valor. E você diminui o valor daquelas coisas que deveriam ocupar o primeiro lugar na sua vida. Esse é o problema da nossa geração. Uma geração com muitas coisas, com muitos sonhos, muitos planos, e esses sonhos eles ocupam prioridades na vida dessas pessoas. Então, viagens têm a prioridade sobre os filhos. Recreações e prazeres têm a prioridade sobre a família. E a gente vê uma geração egoísta, uma geração frustrada, porque não conseguem preencher o vazio do seu coração com esse amontoado de coisas sem valor, ou que não deveriam ter tanto valor assim. Então a responsabilidade é uma coisa que Paulo diz, eu não vou agora, porque eu tenho outra coisa para fazer. Ele buscava compromisso também, cumprir os seus compromissos. Mas é interessante, em outro lugar, em outra igreja, o apóstolo Paulo diz que existia um fator interessante que impediu o apóstolo Paulo de visitar uma outra igreja, os Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, Paulo diz assim, quisemos ir até vós, contudo Satanás nos barrou o caminho. Em outro lugar, Paulo diz que Satanás tentava impedir o seu trabalho. Isso é uma coisa importante para que a gente considere. Satanás, ele busca atrapalhar aquilo que é fundamental na nossa vida, aquilo que é prioritário na nossa vida. Ele mesmo busca inverter as nossas prioridades, ele tenta acabar com aquilo que é mais importante. Não foi o caso aqui de Roma, mas foi o caso dos Tessalonicenses. Certamente, em todo lugar, Satanás tentava atrapalhar o trabalho missionário de Paulo. Mas tem outro fator, um terceiro fator mais importante do que a agenda de Paulo, do que o trabalho de Satanás, e era o próprio Deus. Em Atos capítulo 16, versos 6 e 7, é dito o seguinte, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ele diz, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Deus
impedia o apóstolo Paulo de fazer algumas coisas. Esse é, sem dúvida, o maior de todos os fatores. Deus, é Ele que determina, acima de tudo, Ele determina os meus caminhos, as minhas direções. Ele determina a minha vida. Então nós devemos aprender que Deus, irmãos, a sua vontade é o principal fator que rege as nossas vidas. Aí Paulo diz, irmãos, ele mostra pra gente aqui uma coisa ele fala de uma coisa pessoal, né? Eu tenho interesse, depois de passar por vocês, ele fala, ir para a Espanha, tá? Eu quero ir para Jerusalém, depois eu quero encontrar vocês, me recrear com vocês, falar com vocês, e depois eu quero que vocês me enviem para a Espanha. É isso que está dito aí no texto que a gente leu. Então Paulo queria visitar os irmãos de Roma por dois motivos. Escute. O primeiro era cumprir a sua responsabilidade como missionário. Ele queria fazer uma visita pastoral à igreja de Roma. E ele queria fazer coletas entre os romanos também. Mas o segundo motivo era o amor que ele tinha. Ele desejava muito conhecer os irmãos. Ele diz que vai para a Espanha, depois de haver primeiro desfrutado, ele diz, desfrutado da vossa companhia. Eu quero desfrutar da vossa companhia. A vossa companhia. Irmãos, o apóstolo Paulo estava refletindo sobre esse texto, né, como pastor. Todos nós, a gente deve considerar como crente, como cristão. O apóstolo Paulo era um homem muito atarefado, né? Não parava, estava sempre viajando, fez várias viagens missionárias. Ele tinha fardos pesados sobre ele, porque ele estava sendo sempre perseguido. Ele foi açoitado algumas vezes, ele foi alvo de ladrões, ele foi preso várias vezes. Mas ele não parava quieto. E ele fala que tinha uma tristeza profunda com algumas igrejas, né? Que afetava muito o coração dele. Mas o amor pela igreja não esfriava. O apóstolo Paulo, o coração dele queimava pela igreja. Isso é muito importante, irmãos, para a gente. Porque é muito fácil a gente se decepcionar com a igreja. Perder o interesse na igreja. Imagine a nossa falta de interesse na igreja. Você viaja para um lugar, você sai de férias, e você não se preocupa em procurar no dia do Senhor, no domingo, uma igreja para você congregar. Você não tem essa preocupação. Para conhecer uma igreja, mais irmãos, para se confraternizar, para comungar com outros irmãos. Veja exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele vai para um lugar que ele não tinha ido ainda, e Roma era a capital do mundo. Imagine você viajar para fora do Brasil, para um país, para outro país, e conhecer vários lugares. Eu vou para aquele lugar para conhecer tal lugar. E Paulo diz, ele podia ir para Roma para ver tanta coisa, né? Ir para o museu, ir para ver toda a tecnologia de Roma, toda a engenharia, a infraestrutura da cidade, conhecer pessoas famosas. Mas eu quero visitar Roma para visitar aquela igreja ali. A igreja ocupava o primeiro lugar no coração de Paulo. A gente é assim, você é assim. Você tem esse desejo pela igreja. É isso que Paulo ensina para nós, irmãos. Paulo explica que de lá, de Roma, quando ele chegasse lá, ele pretendia, era o plano dele, ir para a Espanha, depois de Roma. Mas a gente não sabe ao certo se Paulo conseguiu cumprir isso. Não existe algum registro histórico que traga essa certeza de que Paulo foi para a Espanha. Talvez ele tenha morrido antes. Mas ele disse que tinha esse plano. Os versos 25 a 27, por favor, irmãos, diz o seguinte. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participando dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os seus bens materiais. Então Paulo diz o seguinte, ele estava em Corinto agora, lembrando, ele está escrevendo uma carta em Corinto, e ele diz que agora ia para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém. Então Paulo está muito preocupado com a fome em Jerusalém. Tá? Uma fome que assolava o mundo. E a Judéia, Jerusalém, foi muito afetada por essa grande fome. E parte dessa missão de Paulo, de estar para lá e para cá, era juntar
cesta básica, era juntar dinheiro, era coletar bens para ajudar a igreja em Jerusalém. Tá? Era uma obra do apóstolo Paulo, uma obra diaconal do apóstolo Paulo. Então ele estava recorrendo aos gentios para ajudar os irmãos judeus. Grave isso na sua mente. Ele estava recorrendo ao mundo dos gentios, passando por várias igrejas na Acaia, na Macedônia, para coletar material para ajudar os judeus. Só situando vocês, lá em Atos, capítulo 11, verso 28, diz assim, que um profeta chamado Ágabo, ele dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir uma grande fome por todo mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então Ágabo, lá no capítulo 11 de Atos, profetizou essa fome. E é interessante que essa fome aparece em outros livros da Bíblia. Está aparecendo aqui, por baixo aqui, essa ideia de que a igreja de Jerusalém foi muito afetada por essa fome. Isso é importante. Aí, indo para o final do livro de Atos, no capítulo 24, verso 17, diz o seguinte, veja isso, depois de anos, eu vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Paulo diz, eu voltei para Jerusalém depois de anos para vir trazer uma coleta que eu fiz em vários lugares para ajudar o meu povo aqui em Jerusalém. Ele está se referindo exatamente ao que a gente está vendo aqui em Romanos. Então a gente tem essa harmonia entre a carta de Romanos e o texto de Atos. Quem foi que deu essa missão ao apóstolo Paulo? Essa iniciativa não começou com ele. Lá em Gálatas capítulo 2, o próprio Paulo diz que Tiago, Cefas e João, que eram as colunas da igreja, ele fala, os principais representantes da igreja, eles disseram que nos lembrássemos dos pobres. Gálatas 2, 9 e 10. Então Paulo estava cumprindo essa parte da sua missão. E ele diz, então, aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta. A gente deve lembrar, irmãos, que Corinto, que era o lugar onde Paulo estava escrevendo agora, aqui a carta aos Romanos, era uma região da Acaia. Ele faz menção aqui. E lá em 1 Coríntios, Paulo fala desse lugar. E eu queria, por favor, que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. Vejam só o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Primeiro dia da semana, façam coletas, não se façam quando eu for. Agora, em 2 Coríntios, a gente vê Paulo fazendo referência aos irmãos da Acaia e da Macedônia. Agora passe algumas folhas aí, 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 4. Versos 1 a 4. 2 Coríntios 8, versos 1 a 4 diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Capítulo 9, verso 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. O vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. A muitíssimos. Então a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo sobre a Acaia, Macedônia e Romanos, e agora lá na Acaia, lá em Corinto, ele está dizendo o que ele está vivenciando. Os crentes aqui da Acaia, os irmãos macedônios, suplicaram Paulo, por favor, deixe a gente ajudar esses irmãos. Lembrando que esses são os gentios. Vocês lembram que Paulo está tratando uma divisão entre judeus e gentios.
E ele está falando agora que os gentios estão suplicando para ajudar os pobres de Jerusalém. E é interessante porque ele diz assim, eles na profunda pobreza deles, ajudaram inclusive acima das suas posses, os irmãos que precisavam de ajuda. Isso é a igreja do Senhor. Qual é a sua prioridade? Quando você vê alguém precisando, quando você vê uma obra precisando ser feita, qual é a sua prioridade? Então, esses irmãos, eles colocaram à frente de tudo o amor aos seus irmãos judeus. Por que é tão importante a gente frisar isso, irmãos? Porque essas pessoas que estavam precisando de ajuda eram judeus. E as pessoas que estavam apaixonadamente, intensamente, suplicando para ajudar, eram gentios. É muito interessante perceber como é que o apóstolo Paulo ele estava de maneira tão prática envolvido na unificação desses dois povos. Ele estava trabalhando para unir essa igreja. O evangelho estava no centro disso. Ele pregava, ensinava e viam os frutos. Os irmãos se ajudavam. Eles se ajudavam. Eles fizeram uma coleta. Então ele diz, é justo que isso aconteça. Aí Paulo estabelece um princípio. Ele fala assim, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, é justo que eles contribuam com bens materiais. Tá? É justo que eles contribuam com bens materiais. Paulo ele estabelece um princípio importante aqui. Ele vai se utilizar para outros objetivos depois. Ele diz que se os gentios foram beneficiados espiritualmente pelos judeus, então era justo que os judeus se beneficiassem materialmente dos gentios. Tá? É o que o Paulo diz. Dos judeus vieram as profecias, veio a escritura, os oráculos de Deus, vieram as alianças, veio o Messias. Os gentios se beneficiaram disso, nós nos beneficiamos disso. Então Paulo conclui, ora, então é justo que eles ajudem os judeus, porque eles foram ajudados espiritualmente. Em outro lugar, Paulo ele pega esse mesmo princípio, literalmente, praticamente a mesma frase, para aplicar a nossa contribuição para a manutenção do Evangelho. 1 Coríntios 9:11, ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Paulo estabelece o princípio para que ele diga, então, eu estou indo aí para Roma, para que vocês me recebam e para que vocês me enviem. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês vão me patrocinar na missão. Romanos 15, versos 28 e 29, irmãos, assim. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, Paulo reafirma aqui, depois de ir para Roma, ele queria ir para a Espanha. Tá? Ele está batendo nisso aqui, gente. Ele está expondo aqui quais são os planos dele. Né? Ele diz que ia chegar em Roma na plenitude da bênção de Cristo. O que significa? Quando eu chegar entre vocês, irmãos, eu vou na plenitude da bênção de Cristo. Ele vai cheio da graça de Cristo. Ele vai com as melhores intenções. Com a maior alegria para encontrar os seus irmãos. Cheio de riqueza, de graça para derramar sobre os romanos. Ele estava ansioso para ver aquela igreja. Para conhecer aquela igreja. Uma igreja em Roma. Coisa extraordinária. Eu expliquei para vocês que ninguém sabe como aquela igreja surgiu, né? Foi uma obra impressionante. Ninguém sabe. Não foi Paulo que plantou aquela igreja. Não tem um registro histórico que diga como é que a igreja de Roma começou. E Paulo estava ansioso. Eu preciso conhecer essa igreja na capital do mundo, no lugar mais importante daquele mundo. Preciso ir para lá conhecer esse lugar, conhecer esses irmãos. Como é que eles lidam com os problemas da perseguição do império? O imperador estava lá sempre, ele morava lá. Como é que eles lidavam com a perseguição política? Eu preciso encontrar esse irmão. Então ele estabelece sua linha, o seu planejamento.
Mas como foi que Paulo chegou em Roma? Paulo conseguiu ir para Roma? Conseguiu. O final do livro de Atos registra Paulo chegando em Roma. Paulo dizia que queria chegar em Roma na plenitude da bênção de Cristo. Seja lá o que isso signifique exatamente, Paulo chegou lá preso. Paulo foi preso. Final do livro de Atos, capítulo 28, até o final do capítulo, mostra Paulo em prisão domiciliar. Ele fica numa casa, preso a um soldado que está ali sempre vigiando ele, em prisão domiciliar. O livro de Atos registra que ele, dentro da sua casa, ali na porta da sua casa, ele pregava o evangelho para todo mundo que visitava ele. Mas ele foi preso. E o livro de Atos acaba. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo depois. Alguns anos depois ele foi morto. Ele diz: estou para ser oferecido como libação. Mas o sonho de Paulo, seu grande plano, chegou em Roma preso. Assim termina o livro de Atos. Isso é extraordinário, irmãos, porque o apóstolo Paulo tinha grandes intenções. Parece que o plano dele foi mais ou menos cumprido, mas não do jeito que ele imaginava. É assim que muitas vezes Deus atende às nossas orações. A gente deseja, a gente traça planos para a nossa vida, a gente tem muito sonho, mas muitas vezes eles são cumpridos de modo que a gente não esperava. Será que o apóstolo Paulo ficou irritado com Deus? Poxa, Senhor, eu queria desse jeito, o Senhor me dá uma algema. Você tem um desejo, você tem um plano para a sua vida, propósito. Deus também tem. Muitas vezes até Ele faz que a gente, mais ou menos o que a gente pretendia, só que de um jeito completamente diferente. Assim que Deus age. Onde é que você se via 10 anos atrás? Quando você dizia: a minha vida daqui a 10 anos vai ser desse jeito. Como é que está a sua vida hoje, de acordo com seus planos? Não foi do jeito que você imaginava. Né? Talvez mais ou menos, talvez completamente diferente. Mas a gente aprende que, ainda assim, a gente deve honrar a Deus. Certamente o apóstolo Paulo estava frustrado, agoniado, blasfemando, murmurando. O livro de Atos termina com Paulo preso, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. E é impressionante, irmãos, porque Paulo preso, ele provavelmente fez muito mais, certamente ele fez muito mais do que se ele tivesse solto. Sabe por quê? Porque na prisão, Paulo escreveu 4 cartas, as famosas epístolas da prisão do apóstolo Paulo. Paulo escreveu Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, enquanto ele estava preso. Ele fez algo ainda mais extraordinário, ele escreveu a Bíblia. Ou seja, Paulo foi extraordinariamente responsável por evangelizar milhões de pessoas. Porque até hoje as suas cartas estão sendo copiadas diariamente. É o livro mais lido do mundo há mais de 2000 anos. Porque Paulo foi preso. Deus prendeu Paulo. Em Filipenses ele diz: irmãos, eu estou preso, mas o evangelho não está. É assim que Deus age, irmãos. Ele quebra o nosso plano, ele esmigalha os nossos planos, ele humilha a gente. Era isso que você pretendia fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para você que do meu jeito é melhor. O plano de Deus é muito melhor do que os meus planos. Muito melhor. Eu devo honrar a Deus em qualquer condição. Como é que a gente se prepara para os planos imprevisíveis de Deus? Como é que eu consigo me manter firme quando a minha meta não é cumprida? Aí Paulo, então, ele explica para a gente o que é que ele fez. Versos 30 a 33. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus,
chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então Paulo termina essa sessão dizendo: irmãos, lutem comigo em oração. Orem comigo, irmãos. Lutem comigo, irmãos. Como é que eu me preparo para os planos de Deus? A oração, irmãos, é o grande instrumento que Deus dá para a gente, para que a gente se conforme aos planos ocultos de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer. Então ore. A gente pode orar sempre. Pela oração, a gente não só pede que Deus ajude a gente quanto ao futuro, mas pela oração a gente se prepara para o futuro. A oração me prepara para aquilo que eu não conheço. Ela me prepara para o desconhecido. Ela me conforma ao plano eterno de Deus. Não importa o que aconteça, eu orei. Eu orei. Deus vai cuidar de mim. Mas tem um detalhe. Ele diz: lutem em oração. Lute em oração comigo. Veja só, ele qualifica que oração. Que oração é essa? Era uma luta. A Bíblia, irmãos, usa várias imagens para descrever a nossa postura na oração. Isso é importante. Por exemplo, Jacó, o patriarca, ele lutou corporalmente com Deus na oração. Quando ele falava com Deus, ele lutava com Deus. Provavelmente Paulo tinha essa imagem na cabeça do patriarca Jacó lutando com Deus em oração. Ana, a mãe do profeta Samuel, o texto diz que ela derramou a sua alma. Ela derramava o seu coração em oração. O coração dela se derretia diante de Deus. O profeta Isaías diz que pela oração ele detinha Deus. Isaías 64, 7. Nós detemos Deus. Ou seja, Deus, como se Deus parasse e se inclinasse para nós. A oração, irmãos, deve ser uma coisa intensa. Ela deve ser insistente, perseverante. Até mesmo, de certo modo, doloroso. É uma luta. Paulo fala de dores de parto na oração. Paulo fala de luta na oração. Então, o que significa isso na prática? Como é que tem sido a sua vida de oração? Ela tem sido uma luta em sentido. Como assim? Você tem orado mesmo sem vontade? Você tem orado rigorosamente, disciplinarmente, para que Deus abençoe você? Como Jacó disse: eu não vou sair daqui até que o Senhor me abençoe. Essa era a luta de Jacó. Você tem orado bastante, piedosamente, insistido, importunado Deus em oração, para que Ele cumpra o seu desejo santo, o seu desejo piedoso, não o desejo egoísta, porque esse Deus não vai cumprir, o seu desejo piedoso. Você tem lutado em oração pela sua família, pela conversão dos seus filhos, pela conversão da sua esposa, do seu marido, pela salvação da sua casa, do seu casamento, pela sua igreja. Você tem derramado a sua alma, jejuado, se rasgado. Então você ainda não fez tudo o que você podia fazer. Se está complicado, está difícil, você ainda não fez tudo o que você podia fazer. Mas olha, eu fiz tudo certinho, eu falei ali, eu peguei ali, eu comprei tal coisa, eu fiz aqui, organizei aqui. Ainda não fez tudo o que você podia fazer. Enquanto você não orar intensamente ao Senhor, insistentemente. Qual era o conteúdo da oração de Paulo, irmãos? Ele diz: para que eu me veja livre dos rebeldes e que o meu serviço seja aceito aos santos. Eram essas duas coisas específicas que Paulo pedia. Então a oração de Paulo não era genérica, não eram pedidos genéricos, abstratos. Ele pedia por duas coisas específicas aqui. Paulo pediu por livramento, para que a palavra fosse pregada apesar dos perigos. E ele pediu também para que os santos aceitassem a coleta dele, quando ele chegasse em Jerusalém. Veja só que coisa impressionante esse pedido de Paulo. Veja como o coração do ser humano pode ser duro. Paulo ora para se ver livre dos incrédulos. Os rebeldes estão me perseguindo, orem para que eles não consigam me pegar. Mas ele ora também para que Deus quebrante o coração dos santos.
Veja que coisa, ele está orando pelos incrédulos e pelos santos, para que Deus interrompa os incrédulos e para que Deus quebrante o coração orgulhoso dos crentes judeus, que talvez não aceitariam a visita de Paulo. Mas o Senhor ouviu as orações de Paulo. Ele conseguiu chegar a Jerusalém. E ele levou a coleta para os irmãos. Lá em Atos, capítulo 21, versos 17 a 20, diz que os irmãos nos receberam com alegria. O texto diz que Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios. E o texto fala que quando eles ouviram Paulo falar isso, eles se alegraram. Os judeus se alegraram com o ministério de Paulo entre os gentios. Paulo ouviu as orações. Deus ouviu as orações. Os irmãos me receberam bem. E ele acrescenta uma coisa importante. Para que eu possa visitar, se for a vontade de Deus, eu possa visitar vocês. Junto da oração, irmãos, tem uma completa dependência da vontade de Deus. Uma satisfação em que a vontade de Deus seja feita. Quando você ora, entenda, a oração ela é a grande expressão de que você está completamente submetido àquilo que Deus vai fazer. Senhor, eu estou pedindo que Tu me ajude, Deus. Faça-se a Tua vontade. Isso é impressionante, porque sabe como é que você consegue, se você consegue se submeter a Deus e se preparar para o que vem, é que quando você ora, você se conforma à vontade dEle. A vontade dEle é o seu prazer. É por isso que você ora assim, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. É por isso que Tiago, ele ensina assim, em vez de você dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você deve dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isso, nós viveremos, ou faremos isso ou aquilo. A vontade de Deus é o que determina a minha vida. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, irmãos, meus irmãos, eu quero muito ver vocês, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo mais, a vontade de Deus vai ser feita. E eu tenho orado para isso. E ele conclui, dizendo, e o Deus da paz seja com todos vocês. Deus da paz seja com todos vós. Paulo ama, irmãos, fazer referência à paz de Deus, ao Deus da paz. Vocês já notaram isso, né? Vocês lerem Romanos, vocês vão perceber isso. E todas as outras cartas de Paulo, quase todas, Paulo faz referência ao Deus da paz. Por que Paulo insiste que a nossa paz, ela só pode ser conquistada por Deus, ela só pode ser encontrada em Deus? Por quê? Porque Paulo entendeu que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é o Deus da paz. Então Paulo repete a paz de Deus, o Deus da paz, várias vezes. Várias vezes. Romanos 5:1 ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Em Romanos 16:20 ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos pés Satanás. Em Filipenses 4:7 Paulo diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que Paulo ensina aqui, irmãos? Que para que haja paz entre judeus e gentios, era necessário o Deus da paz. Essa é a grande verdade que o mundo insiste em recusar. Só haverá paz nesse mundo quando a gente tiver paz com o Deus da paz. Sem o Deus da paz não haverá paz. Sem o príncipe da paz não haverá paz. Não haverá paz. Você está em paz? Você está em paz com Deus? A sua consciência está em paz? Paulo viu algo que deve ter mexido com o coração dele antes da conversão dele. Um homem chamado Estevão. Antes de Paulo se converter, Estevão era um diácono da igreja, um evangelista, que foi apedrejado até a morte. E Paulo pôde ver aquilo acontecer antes dele se converter. Paulo viu o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa a morrer por causa do evangelho. E quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte, Paulo olhou para aquilo e ele viu Estevão. E Atos capítulo 7 diz que Estevão olhou para o céu
e ele viu Jesus. O coração dele foi tomado de paz. Ele ignorou as pedras, ele ignorou os animais, os cães que tentavam matar ele. Ele ignorou completamente. E ele morreu olhando para Cristo. É assim, irmãos, que haverá paz em nossas vidas. Eu quero dizer para você essa noite que não importa como esse mundo esteja, como o seu mundo esteja, mesmo se você morrer, você pode olhar para Cristo e ser tomado de plena e eterna paz. Só Deus, só o seu Evangelho pode proporcionar isso para você. Só em Deus haverá paz. Por quê? Porque Paulo disse, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e também aos que estavam perto. Deus é a nossa paz. Porque Ele morreu por mim na cruz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através de Cristo Jesus. Então que Deus abençoe vocês, que vocês possam encontrar essa paz no coração de vocês, nesse mundo conturbado, que as prioridades de vocês, as nossas prioridades, irmãos, sejam as mais importantes de fato. Você organize a sua vida de acordo com a vontade de Deus, para que a sua vida não seja uma bagunça, uma zona, em que você coloque aquilo que é secundário e tão pequeno acima daquilo que é mais importante. Por isso, ore, leia a sua Bíblia, cuide da sua família e ame a sua igreja. Depois, trabalhe, se divirta, se entretenha. Até Paulo fazia isso. Ele diz, eu quero ir visitar vocês para me recrear com vocês. Então faça tudo o que Deus tem para você nesse mundo. Mas faça de acordo com aquilo que Deus planejou. Que Deus abençoe o seu povo. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar mais uma vez e vamos cantar ao Senhor. Deus maravilhoso, Senhor, nós pedimos, Pai, que Tu nos ajude, Deus. Que nos ajude a